Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética, está tratando sobre a defesa da fé. E o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. O subtema, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos diante da lição de número 7, lição que vem tratando de mais uma das sutilezas de Satanás. Nós já estudamos na lição 2 a sutileza da banalização da graça, na lição 3 a sutileza da imoralidade sexual, na lição 4 a sutileza da normalização do divórcio, na lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Na lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. E na lição 7, agora, a sutileza da relativização da Bíblia. Alguns querendo livrar-se da responsabilidade que tem ante os próprios atos, ante aquilo que o Senhor repugna, aquilo que o Senhor repreende, aplicam a Bíblia parcialmente. Parte dela é para mim, parte dela não é para mim. E nós estamos estudando nesta semana isto. Segunda-feira, pois hoje é o terceiro vídeo da semana. Nós fazemos geralmente 6 vídeos, esse é o terceiro. Este aqui é o terceiro, você tem mais 2 para trás e, querendo Deus, faremos mais 3 para frente. Então você deve acompanhar todos para que você veja exatamente o que nós estamos falando durante a semana. Na segunda-feira nós falamos sobre é preciso não se conformar e se transformar pela renovação do entendimento. Este foi o assunto da segunda-feira. Na terça-feira, que foi ontem, nós falamos sobre não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Não pode relativizar. E hoje, nós, com base na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós vamos ler estudar a seguinte epígrafe: a Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo. A Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo. Vamos fazer a leitura em Hebreus capítulo 3 e 8. Eu estou fazendo uso da tradução Nova Versão Internacional, na Bíblia de Estudo NVI. Então você deve acompanhar aí também para você compreender o texto. Hebreus 13 e 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E para sempre. Nessa tradução aqui diz e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha que questão interessante aqui. A epígrafe diz: a Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o autor da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: Bereshit bara Elohim. Moisés estava registrando ali os acontecimentos de como tudo foi criado conforme Deus lhe inspirou. E naquele Bereshit bara Elohim, no Elohim você tem Deus em mais de 2 pessoas, pelo menos 3 pessoas, a Trindade presente. Nós temos aí uma live e eu vou pedir ao irmão Daniel que coloque o link, a descrição deste link, em algum local aqui para que os nossos irmãos possam ver. Nesta live nós explicamos quem é Jesus, à luz de Isaías 9,6, tomando como base uma palavra que é a palavra maravilhoso. Nós explicamos lá quem é Jesus, porque nós estamos nessa sequência de explicações. Já falamos o que é o amor, quem é a Bíblia, quem é Jesus, o que é a igreja. Então você deve acompanhar aí. Tem vários outros temas também que chamam a atenção. Um muito curioso vai ter comida no céu? Deixa aí para você pesquisar e encontrar. E nesta live, quem é Jesus, nós mostramos algo interessante. Gênesis 1 e 1 diz que Deus, em mais de 2 pessoas, criou o mundo. Façamos o Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 você vai encontrar ali a partir do versículo 27, 26, se não me falha a memória, que Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E nós vamos ver que todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se eu parto do princípio que no versículo 1 Jesus estava presente na Trindade, todo o restante dos acontecimentos que vem na Bíblia Sagrada, Jesus também está presente.
E lá na live que eu acabei de falar para você, na explicação sobre quem é Jesus, nós explicamos Jesus presente no Antigo Testamento. É a chamada teofania. Ele nasceu, está registrado no Novo Testamento, mas antes do seu nascimento, antes da Virgem receber do Espírito Santo, conceber do Espírito Santo, ele já estava presente no Antigo Testamento e lá nós apresentamos os momentos. Ele aparece lá em Josué, quando Josué está preocupado como é que vai ser a questão da destruição da cidade de Jericó, e sai ali de noite pensando tal, e de repente aparece a ele. Ele apareceu na fornalha de fogo ardente, ele apareceu a Jacó, quando Jacó brigou com aquele anjo, passou a noite lutando com aquele anjo. Ele apareceu na casa de Manoá, ele apareceu na casa de Abraão. 3 estiveram na casa de Abraão. Abraão ofereceu sacrifício, eles receberam aquele sacrifício e assim por diante. Então Jesus esteve presente no Antigo Testamento. Isto é inusitado, porque quem é que já fez isso? Aí nós chegamos agora no Novo Testamento, no escritor aos Hebreus, que eu particularmente acho que foi Paulo, mas não tenho certeza, não posso afirmar, vou saber quando chegar na eternidade. O escritor aos Hebreus, ele começa a mostrar para todos daqueles dias que Jesus é melhor. Você vai ler Hebreus aqui e vai encontrar nas páginas do livro da Carta aos Hebreus que Jesus é melhor que o sacrifício, Jesus é melhor que o sacerdócio, Jesus é melhor que o cordeiro de Páscoa, Jesus é melhor do que o sábado, Jesus é melhor que os próprios anjos. E aqui tem uma pergunta que diz: a qual dos anjos ele disse, senta-te à minha direita? E isso foi dito a Jesus para mostrar que ele é melhor. Aí o escritor aos Hebreus então chega neste ponto aqui, terminando já a carta aos Hebreus, que ela termina aqui justamente no capítulo 13, ele chega no capítulo 13, no versículo de número 8 e diz: Jesus Cristo é o mesmo. Parece um erro de tradução, um erro de conjugação, porque não está adequado ao tempo e ao modo. Por que ao tempo e ao modo, irmão Claudemir? Porque se Jesus Cristo ele tinha que estar presente, mas ele não pode ser estando no tempo passado. Então Jesus Cristo era o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, Jesus Cristo será o mesmo. Mas o texto diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente, como diz outra tradução. Aqui não tem erro de conjugação. A questão é que o nosso verbo português e a conjugação dele é dentro de um sistema material, de um sistema de existência, de um sistema de lógica, dentro de um silogismo. E Jesus Cristo está além de qualquer silogismo. Quem já ouviu falar de uma virgem conceber do Espírito Santo sem o apoio de um varão? Não existe isso, mas Jesus Cristo foi concebido dessa forma. Quem já ouviu falar de alguém que estava na terra antes do seu nascimento? Não existe isso, mas Jesus Cristo esteve na terra antes do seu nascimento. Quem já ouviu falar que uma criatura foi o criador das coisas? Porque Jesus Cristo era matéria, mas Jesus Cristo estava lá criando todas as coisas, e está escrito no Novo Testamento que Ele é o sustentador de tudo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando o escritor aos Hebreus chega aqui e diz Jesus Cristo ele está imediatamente saindo de um plano cronológico e entrando em um plano eterno, chamado de Kairos. O plano cronológico é chamado de Cronos. O plano eterno é chamado de Kairos. Em determinado momento, Jesus subiu ao monte com os seus discípulos e lá, diante dos 3 discípulos, ele se transfigurou. Os discípulos puderam ver pessoas que há centenas, há milhares de anos haviam falecido ou sido arrebatadas e estavam lá conversando com ele, como se tivesse no mesmo plano, no mesmo momento, como se as informações fossem todas atualizadas. Por quê? Porque Jesus na transfiguração sai do plano Cronos para o plano Kairos. Isso é muito importante. Jesus no plano Kairos, acontece o que está registrado lá em Atos, capítulo 2, versículos de 9 a 11. O que está registrado? Aliás, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Lá está registrado que enquanto Jesus ascendia aos céus, os que estavam ali com ele, cerca de 500 pessoas, olhavam
Olhavam e de repente ele sumiu e continuaram olhando. Aí 2 varões de brancos aparecem, nós sabemos que é 2 anjos, e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que em cima foi recebido nos céus. Preste atenção, ele já foi recebido nos céus. Qual é o ato do recebimento dele nos céus? Jesus está chegando da batalha, vitorioso, ele venceu a morte. Ele está chegando nos céus, ele cumpriu o ofício que lhe foi dado. Ele trouxe sobre os seus ombros a responsabilidade de salvar o homem. Está retornando para casa. Como é que os seus anjos o receberam? Com muita festa, com muito alarido, com muita glória. E certamente ele foi reintroduzido na Trindade, ele é recebido pela Trindade. Então isso demorou com certeza tempo. Mas os anjos chegam ali naquele momento e diz: ele já foi recebido nos céus. Julgo eu, não esclarece a palavra de Deus, mas julgo eu, que no meio daquela euforia, no meio daquela festa, a própria Trindade chega para esses 2 anjos, 2, porque é para ter testemunho, 2, diz: desçam lá e informem os servos que ele já foi recebido, para que eles desçam para Jerusalém. Enquanto aqui não passaram segundos, o tempo foi ínfimo. Lá no Kairos já tinha ocorrido toda uma série de coisas. Ele já foi recebido. A cerimônia, o procedimento de recebimento dele no céu já ocorreu. Imagine aí como é o procedimento na terra quando alguém vem de uma batalha. Eu costumo analisar o final das campanhas políticas. Quando se reúne ali, foguete, aquela coisa tal. Quanto tempo demora? Pois Jesus passou por algo muito maior lá no céu e já tinha sido recebido. Isso é a diferença do tempo Cronos para o tempo Kairos. Neste sentido, Jesus Cristo não era. Jesus Cristo não será. Jesus Cristo é. Ele é o mesmo da eternidade. Ele é o mesmo dos seus dias aqui, dos dias em que ele estava em Mateus, Marcos, Lucas e João, na sua biografia, na sua história, e ele é o mesmo nos dias da eternidade ainda, de novo, dos dias futuros. Neste sentido, observe, se Jesus Cristo não muda, e Jesus Cristo tem em si onipresença, onipotência, onisciência e presciência, quase ninguém comenta sobre a presciência, é algo interessante porque a onisciência é saber tudo o que está acontecendo no momento presente. A onisciência sabe tudo o que está acontecendo no momento presente. E a presciência sabe de tudo o que vai acontecer no momento futuro. Tendo Jesus a presciência, desde o eterno passado, foi estabelecido, sabia tudo, estabelecido não, que aí eu entraria pelo campo da predestinação, né? Ele sabia de tudo o que haveria de acontecer no futuro. E à medida que cada palavra foi inspirada aos videntes, aos profetas do Antigo Testamento, nenhuma destas palavras caiu por terra. Por isso que a Bíblia diz que passa o céu e passa a terra, mas as palavras de Jesus permanecem na íntegra. Logo, é impossível que, sendo Jesus Deus, sendo Jesus eterno, sendo Jesus sem mutação, a Bíblia também seja um livro comum, porque a Bíblia é inspirada pela Trindade, a Bíblia é inspirada por Jesus. Então, você que aplica a relativização da Bíblia, conscientize-se de que a Bíblia não é um texto parcial, não é um texto vencível. Legal, né? Aproveita isso aí para se inscrever no nosso canal, porque amanhã, querendo Deus, nós voltaremos para falar: se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? Se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? Nós falaremos aqui da vida do homem, como devem ser os seus passos. Se aquela base moral for destruída, como é que vai ficar a sociedade? Você vai assistir isso conosco amanhã. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta e comente. Veja os vídeos anteriores e veja os posteriores. E fiquem todos na paz do Senhor.